em nome de Jesus. Você que pode, aplaudir ao Senhor Jesus nessa noite. Oh, aleluia, Senhor. Glórias a Deus. Amém? Pode se sentar, irmãos, nessa noite. Glória a Deus. Me sinto honrado, né? Quando o missionário falou assim: pastor, eu vou ter que fazer uma viagem urgente, o senhor ministra à noite? Eu falei: sim, senhor, estou aqui para servir o reino de Deus. Me sinto honrado, irmão, em poder servir ao reino de Deus. Em servir ao reino de Deus não é só pregar a palavra, mas exercer tudo aquilo que o reino de Deus me pede para que eu possa fazer. Me sinto honrado. Amém? Desde de limpar um banheiro até pregar, me sinto honrado. Amém? E nessa me sentir honrado, eu estava voltando um pouco atrás, lembrando de quando eu aceitei Jesus, e uma caminhada de 29 anos, nessa caminhada, porque eu precisava entender e compreender como que eu poderia ser muito mais eficaz no reino de Deus daquilo que eu sou. Muitos têm chamados, muitos têm propósito, muitos têm sonhos, têm talentos, têm dons, mas muitos ainda estão vivendo uma vida rasa no reino de Deus, no propósito de Deus, numa vida espiritual. Muitos estão vivendo uma vida, meu irmão, muito básica no reino de Deus. Como eu disse, terça-feira eu estava conversando com o Fábio, ele está ali atrás. Irmãos, nós estávamos conversando, e eu estava ali falando com ele. Irmãos, a gente entrou numa conversa onde que, sobre trabalho, sobre serviço, só entrar em uma empresa. Irmãos, eu estava conversando com ele, eu falei assim: Fábio, eu acho muito mais vantajoso a gente trabalhar numa empresa grande do que trabalhar numa empresa pequena. É muito mais difícil nós sermos mandados embora do que numa empresa pequena. E é muito mais vantajoso nós trabalharmos numa empresa grande, porque tem os seus benefícios, tem as suas estabilidades. Aí ele falou assim: pastor, eu acho que não, pastor, porque eles mandam em massa as pessoas de uma empresa grande. Eu falei: é verdade, mas se você parar para pensar, quem eles mandam embora são aqueles que ainda continuaram com a mente pequena. Irmãos, se uma pessoa entra numa empresa grande com a mentalidade de empresa pequena, certamente ele não vai evoluir, ele não vai crescer. No reino de Deus, nós não podemos entrar no reino de Deus com a mente pequena, nós precisamos entrar no reino de Deus com a mente grande. Nós precisamos se desenvolver no reino de Deus. Por isso que essa palavra profética desse ano, ser cooperador do Espírito Santo, é algo poderoso, é algo fantástico. É aquela ministração que o missionário falou, da passagem que tem águas que dão nos arteiros, tem águas que dão nos joelhos, tem águas que dão nos lombos, e tem águas muito mais fundas. É algo que vai crescendo, é algo que vai evoluindo. Nós não podemos viver uma vida na mesmice, nós não podemos viver uma vida pacata, nós não podemos viver uma vida, irmão, sem um desejo ardentemente em nosso coração de crescimento, de viver os planos de Deus na sua plenitude. A igreja precisa hoje, urgentemente, que nós se tornamos cooperadores do Espírito Santo. A igreja hoje precisa, que quando eu falo igreja, não é a congregação em si, é eu
e você. Nós somos a igreja de Cristo, nós somos o corpo de Cristo. Irmão, nós precisamos despertar, porque a igreja precisa cumprir o propósito para o qual ela foi levantada, chamada e escolhida. Hoje as pessoas se preocupam muito mais com o seu bem-estar do que o reino de Deus. Sim ou não? Não é verdade? Qual que é a vontade que o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre a minha vida e sobre a sua vida? Em te levar a ter uma vida tranquila, em você estar em você estar num bom ambiente, bem sossegado, bem tranquilo, ou você cumprir a vontade do Pai, ou você cumprir a vontade do Senhor. Nós precisamos entender e compreender que este ano é um ano de nós se tornarmos cooperadores do Espírito Santo. Mas entenda uma coisa, não é só um ano, é uma vida. Nós não podemos entender que é só um momento, que é só uma circunstância, que é só... Não, é uma vida, irmão. Por que os discípulos, eles viveram coisas grandes, maravilhosas e poderosas? Por que eles viveram? Por que nós citamos aqui na primeira ministração a respeito de Filipe? Por que ele conseguiu viver aquela coisa maravilhosa, ser guiado pelo Espírito Santo, ter a revelação do Espírito Santo e ser tirado, transfigurado pelo Espírito Santo de um lugar para o outro? Porque ele não tinha um momento, era uma vida. Por que as pessoas entram hoje e vivem altos e baixos na sua vida? Não estou falando que a gente não vai viver uns altos e baixos. E nesses altos e baixos as pessoas desanimam e saem. Por quê? Porque na verdade vive de momentos, vive de eventos, vive de conferências, vive de convenções, vive por causa de uma vigília, vive por causa de um evangelismo, vive por causa de uma oração, vive por causa de uma palavra somente. Irmãos, nós vivemos e precisamos entender que nós vivemos uma vida. Uma vida. Viver uma vida de acordo com o Espírito Santo não pode ser somente uma escolha, tem que ser uma decisão. Quem escolhe viver uma vida na altura do seu campeonato, ele vai desistir. Mas a partir do momento que ele decidir, meu irmão, é claro, pessoas que decidem mesmo, ele vive até o fim. Pessoas que têm uma vida de escolhas, ela vive de momentos. Quando você vai numa feira, irmão, você vai lá escolher, aquela fruta que você escolheu vai durar para o resto da sua vida? Não, é de momentos. As escolhas que nós fazemos é de momentos, mas a decisão é não. A decisão é para o resto da vida, até o fim. Irmão, quando Jesus chamou Pedro na praia, ele não fez uma escolha, ele decidiu. Meu irmão, quando Deus fala para Jonas ir para Nínive, irmão, ele tinha uma opção.
as nossas opções vai nos estragar. As nossas escolhas vai nos estragar. Você sabia disso? Mas quando a gente não tem o poder das escolhas, porque a gente é escravo, irmão, independente, a gente não tem direito de escolha, a gente vai. O que está faltando hoje na igreja, hoje, para nós vivermos e se tornarmos cooperadores do Espírito Santo, ser verdadeiramente cumprir a vontade dEle, é nós não ter escolhas, não ter opções. Sério, pastor? Sério, irmão? Todas as vezes que eu tive opção, eu quebrei a cara. Todas as vezes que eu tive escolha, eu quebrei a cara. Nesses 29 anos de cristão, e uma delas, que eu tinha o poder de escolha, que eu decidi, Senhor, poxa, olha a minha vida, meu pai alcoólatra, batia na minha mãe, todo mundo conhece a história, aprontava, batia na minha mãe, a gente morava numa casa precária, a gente não tinha vida, tinha final de semana que a gente não dormia, porque era uma briga dentro de casa, meu pai bebia, ficava violento e tal, e tal, e tal. Eu tive o poder de escolha um dia. Eu falei, poxa, mas fulano lá não vive isso, então quer saber, eu vou sair da igreja. Deus não olha para mim, Deus não me ama. Aí eu peguei e saí da igreja. Fui viver uma vida no mundo de 2 anos. Aí onde que eu fui para 360 graus, onde que eu conheci a bebida, o cigarro, onde que eu tive uma vida totalmente ao contrário daquilo que Deus tinha. Mas porque eu tinha um poder de escolha. Mas a partir do momento que eu voltei e deletei da minha vida opções, irmão, aconteça o que acontecer, eu estou firme e forte. Eu não estou contando isso para você ter dó de mim, não. Eu estou contando isso para você de uma forma de testemunho. Eu entendi que eu não tenho opção. Eu entendi que eu não tenho escolha no reino de Deus. Tudo é lícito, mas tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo é lícito. Mas quem não tem o poder de escolha, irmão, aquilo não vai lhe convém. Se Deus mandar eu ir, eu vou. Se Deus mandar eu ficar, eu fico. Porque quem manda na minha vida é Ele. Eu não tenho poder de decisão, eu não tenho poder de escolha. Por que nós vivemos uma vida de muitas pessoas anêmicas espirituais, fracas espirituais, pessoas limitadas espirituais, pessoas que trocam o reino de Deus por outras coisas, porque ainda existe a opção de escolha. Porque ainda elas não foram para a cruz, porque ainda não crucificaram tudo aquilo que precisa crucificar. Eu estava conversando com o Jonathan hoje, no aniversário do Gael, a gente bateu um papo, até brigar com a gente lá, né? Falar assim, vocês vão tirar foto? Não, calma, a gente já vai. Não, estou brincando, não falaram isso não, é só uma brincadeira, misericórdia. Então, a gente estava conversando e tal, e aí a gente falou sobre Eliseu que destruiu a carroça, porém Pedro ainda deixou um barquinho no fundo da sua casa. Porque quando Jesus morreu, Pedro voltou a pescar. Ele deixou uma opção, ele deixou uma escolha. Se não der certo aqui, eu vou correr
para cá. Mas ser cooperador com o Espírito Santo, se não der certo aqui, eu estou aqui, independente do que aconteça, eu estou aqui. Não existe opção para que eu possa voltar, não existe opção para que eu possa abrir mão. Você está entendendo? Não existe opção. Eu guardo comigo quando o missionário falou que deu tchau para o Fantástico, porque ele não iria abrir mão dos cultos para ficar em casa assistindo o Fantástico. Ele não iria mais ficar domingo em casa, porque ele tinha um compromisso acima de qualquer coisa, que era cultuar o Senhor. Mas muitos de nós ainda têm essa opção de ficar em casa. Muitos de nós ainda temos essa escolha de ficar em casa. Irmão, nós precisamos entender. E se eu perguntar para você aqui, quem quer viver as coisas grandes do Senhor? Eu acredito que todos vocês vão levantar a mão. Todos. Mas a minha pergunta aqui é: você está disposto a sacrificar tudo para viver as coisas grandes do Senhor? Porque gera um sacrifício. Gera, irmão. Ser casado gera um sacrifício. Gera ou não gera? Quem é casado aí? Gera sacrifício ou não? Quem vai me responder aí? Gera ou não gera? Quem é pai aí? Gera sacrifício ou não gera? Sim ou não? Pastor, não gera não, hein? Vou mandar meu filho de 3 anos lá da tua casa para você dormir com ele, irmão. Vou mandar meu filho de 6 meses lá para dormir com você. Se acordar às 3 horas da manhã, acorda até meio. Quem é filho aí, levanta a mão. Gera sacrifício ou não gera? Sim ou não? Sim. Quem tem irmão ou irmã aí, levanta a mão. Gera sacrifício ou não gera? Pouco ou muito? Gera sacrifício. Você andar em relacionamento gera sacrifício. Você andar em concordância gera sacrifício. Você está unido gera sacrifício. Você está ligado gera sacrifício. Se você não estiver disposto a sacrificar, irmão, você não vai ter um relacionamento. Se você não está disposto a sacrificar, você não vai viver unido. Se você não estiver disposto a sacrificar para andar em concordância com o Espírito Santo, unido com Ele, meu irmão, você não vai conseguir andar com Ele. Você não vai viver as coisas grandes que Ele tem para a sua vida. Nós sonhamos coisas grandes no reino de Deus. Quantos líderes sonham com a sua célula grande? Quantos homens, mulheres, filhos, maridos, esposas, pais e mães sonham com a sua família ganha para o Senhor Jesus? Quantos sonham? Não caia no engano que não chegou a hora. Chegou sim, porque o Deus que operou no passado continua operando. O mesmo Espírito que agia lá, age hoje. Mas o que tem acontecido, pastor? Meu irmão, nós temos sido negligentes. Nós temos se tornado covardes, medrosos. Não queremos abrir mão para andar em concordância com a vontade do Espírito Santo. Entenda uma coisa, não é o Espírito Santo que tem que andar em concordância conosco, é nós que precisamos andar em concordância com Ele, ser cooperador dEle. É nós. Quem precisa de quem, irmão?
Quem precisa de quem? Você precisa de Deus ou é Deus que precisa de você? Deus continua sendo Deus sem você, mas e você sem Deus, quem é? Ah, pastor, eu não preciso de Deus não. Irmão, você vivia uma vida desgraçada, irmão. Quantos em nosso meio Deus tirou você das drogas? Quantos em nosso meio Deus tirou você da prostituição, do vício? Hoje nem é para você estar vivo, se não fosse Deus. Quem precisa de quem? E muitas vezes nós queremos ser machões, bater no peito e dizer para nós mesmos: eu não preciso de Deus. Pastor, mas eu nunca disse isso. Mas as suas atitudes demonstram o que você pensa. Não precisa falar, o teu corpo fala, as suas atitudes falam, a sua expressão fala. Sabia disso, irmão? Verdade. Você está entendendo? Em Romanos capítulo 8, versículo 14. Coloca aí, filha. Diz assim: pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Não adianta nós batermos no peito e dizer que nós somos filhos de Deus, mas se nós não deixamos o Espírito Santo de Deus nos guiar, se nós não deixamos o Espírito Santo nos direcionar, nos dirigir, irmão, como que eu posso dizer que eu sou filho do Mário, Passone, Pifani? É só falando? Não. O meu sobrenome identifica que eu sou filho dele. O selo do Espírito Santo demonstra que você pertence a Deus Todo-Poderoso. É o teu sobrenome. É a marca do Espírito Santo sobre a sua vida, que demonstra que você é filho de Deus. Irmãos, nós precisamos entender que ser guiados pelo Espírito Santo não é algo banal ou algo pequeno, é algo fundamental em nossas vidas. É algo primordial em nossas vidas. É algo que nós não podemos abrir mão de jeito nenhum. Ser guiados pelo Espírito Santo não é falar apenas em línguas estranhas, ter dons espirituais. Ser guiados pelo Espírito Santo não é ter um momento de sensação da presença de Deus, não é isso. Ser guiados pelo Espírito Santo é ser direcionado. Não é ter um carro bonito na sua garagem, irmão, e não poder ir em lugar nenhum. Ser guiados pelo Espírito Santo é ser direcionado, e nós corresponder a essa direção. Se o Espírito Santo mandar você ir, você faz o quê? Eu vou. Se o Espírito Santo mandar você ficar, você fica. Se o Espírito Santo mandar você fazer, você faz. Tem gente que não quer abrir mão da sua zona de conforto, não quer assumir compromisso nenhum. É o Espírito Santo que está te direcionando, irmão? Ou é você mesmo? Hoje, infelizmente, as pessoas têm uma mentalidade de achar as coisas, de ficar achando as coisas. Ah, eu acho isso, eu acho aquilo, eu acho aquilo outro. Ah, eu penso assim, eu penso assim. Isso não significa que você é guiado pelo Espírito Santo, porque você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Deixa Ele te guiar. Se Ele manda você ir, você vai. Se Ele manda você ficar, você fica. Se Ele manda você cumprir, você cumpre. Isso é ser guiado. Isso é ser direcionado. Eu sou direcionado pelo missionário.
Você é? Sou. Porque eu determinei na minha vida que não existe a opção de não quando Ele me pede alguma coisa. Não existe essa opção. Não existe. Quando Ele estabelece algo sobre a minha vida, eu digo sim. Independente daquilo que eu acho e daquilo que eu penso. Você está entendendo? Um dia cogitou na minha mente, irmão, e no meu coração, em conversar com Ele a respeito sobre igreja, sobre o desenvolvimento da igreja. Aí caiu na minha mente, também da mesma forma que veio, foi. Aí eu entendi, não acontece essas coisas? Aí eu entendi e falei assim, mas espera aí, quem sou eu? Estou submisso a uma autoridade. Você está entendendo? Independente, irmãos, se eu concordo ou não. Independente, isso é submissão. Submissão não é só ouvir, é você cumprir. Tem muita gente que bate no peito e diz, eu sou submisso, eu obedeço, eu cumpro. Irmão, mas a primeira coisa que você pede para você fazer, você não faz. Existe muito aquele tapinha nas costas. Conte comigo. O momento que você precisar, conte. Principalmente depois de uma conferência poderosa, irmão. É igual capim, irmão. Levanta assim, sabe? Falei, agora a igreja vai. Agora os irmãos vai. Principalmente nessa última conferência que a gente teve de jovens. Inconformados. Irmão, que a gente ouviu de pessoas, não, pode contar com a gente. Eu estou inconformado com aquilo que eu estou vivendo. Conte comigo. Pode contar comigo. Pode contar comigo de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Pode contar comigo no final de semana. Conte comigo. Oh, glória a Deus, né, irmão? A gente fica até feliz. Fica alegre. Entendeu? Mas a primeira oportunidade que a gente vai contar, o que acontece? O que acontece, irmão? Responda. Alguém não tem boca aqui? Alguém, o gato comeu a língua? Responde, o que acontece? Some. Some. Submissão. Cadê o Brian? Posso ficar aqui? Submissão. Não é quando você quer. Irmão, no emprego você faz o que você quer? Você num dia fala assim, eu não estou disposto a trabalhar hoje. É assim? É assim, irmão? Não. Independente se você está bem ou ruim. Se você está triste ou está alegre, está desanimado ou está animado, você precisa estar lá. Bom, lá na empresa lá, a única forma de você ser abonado o seu dia é através de atestado médico. Lá na empresa. Se não for atestado médico, não será abonado. E por que na igreja, nós não vivemos uma vida no padrão do reino de Deus? Vivemos uma vida relaxadamente. Teu emprego será passageiro, mas a tua vida no reino de Deus é para todo sempre, é eterno. Pastor, eu preciso desfrutar da minha vida, mas deixa eu dizer um versículo para você, irmão.
Aquele que perder a sua vida aqui, achará. Mas aquele que achar a sua vida aqui, perdê-la. Qual vida que você quer viver? O que você quer para a sua vida? Ser guiado pelo Espírito Santo é não confiar na sua inteligência e capacidade, e sim no Senhor. Irmão, a sua capacidade, existe muitos aqui em nosso meio, pessoas inteligentes, capacitadas, pessoas que você vai conversar com ela. Eu estava conversando com o Labaredo, irmão, meus olhos brilhavam quando ele falava, eu não tirava os olhos dele, eu queria prestar atenção naquilo que ele estava falando, aquilo estava me enchendo, sabe? Eu estava igual a espuma, irmão, quando coloca na água, se enche daquela água. Eu estava ali recebendo. Existem muitas pessoas capacitadas aqui, inteligentes, cheias de conhecimento, mas, irmão, às vezes acaba num grande erro de confiar na sua própria capacidade. A sua base é a sua capacidade, a sua base é a sua inteligência, mas a nossa base é o Espírito Santo, a nossa base é o Senhor, Ele que nos sustenta, é Ele que nos conduz. Em Provérbios capítulo 3, versículo 5, confia no Senhor de todo o coração, e não se apoie na sua própria inteligência, capacidade. Irmão, pastor, nós não temos que estudar? Sim, nós temos que estudar, irmão. Muito importante nós estudarmos. Mas a nossa base não é os nossos estudos. A nossa base não é a nossa inteligência, a nossa base não é a nossa capacidade, a nossa base é o Espírito Santo de Deus, é o Senhor, Ele que é a base. Porque senão nós vamos achar muitas coisas, irmão. Muitas vezes nós vamos buscar muitas coisas, irmão, e a internet tem muitas coisas. A internet tem muitas pessoas que falam uma coisa, falam outra, sabe? Mas a nossa base precisa estar no Espírito Santo de Deus. Eu falei aqui, quando eu pego um livro para ler, eu faço uma oração. Eu coloco aquele livro aqui, ó. Eu faço uma oração, irmão. Falo, Senhor, Espírito Santo, me dá entendimento, me dá clareza. Espírito Santo, me dá revelação, para que eu possa tirar aqui alguns tesouros para a minha vida. Me conduz. Eu faço isso, irmão. Eu faço um ritual. Para ler a Bíblia é a mesma coisa. Eu faço um ritual. Eu não pego a Bíblia para ler, simplesmente para ler. Eu faço um ritual, eu oro. Espírito Santo, me dá entendimento. Espírito Santo, me dá clareza. Que esses tesouros que estão escondidos aí, venham na minha mente, venham no meu coração. Quando eu vou assistir uma pregação, irmão, você acha que eu não vou ligar ali, pronto. Não, irmão, eu oro. Eu falo, Senhor, Espírito Santo, me dá a revelação daquilo que o Senhor quer ministrar através desse homem, através dessa mulher. Me dá o entendimento para que eu possa tirar os tesouros dali e trazer para a minha vida. Irmão, não é algo normal e comum, porque eu não sou dessa terra. O meu reino não é dessa terra. O padrão desse reino não é o padrão do meu reino, da onde que eu sirvo. Eu não posso viver uma vida monótona. Eu não posso viver uma vida, meu irmão, afundada na capacidade desse mundo. A minha inteligência, a minha capacidade vem do alto, é do Senhor. É dele. Eu não sou dependente da capacidade deste mundo. Eu sou dependente da capacidade do Espírito Santo. É dele. É dele que vem, Ele que se torna a minha base.
Você está entendendo? Porque muitas pessoas estão se perdendo, porque elas estão se sentindo super-heróis. Olha o que José fez. José, irmão, teve a revelação do Senhor em sonho. Irmão, algo que muitos de nós talvez nunca teve. Mas no momento que a mulher, Potifar, vai corrigir, irmão, pode corrigir. Mulher de Potifar, quis catar ele, dar uns beijos nele, dar uns agarrões nele. O que ele fez, irmão? Não, eu sou forte, eu vou resistir à tentação. Eu sou o super José. Eu posso tudo. Que nada, irmão. Ele pulou a janela, irmão, nem sei quantos metros tinha aquela janela, estou brincando, estou pensando aqui, não. Ele pulou e ó, pernas para que te quer. Saiu, ó, como diz o labaredo, ó. Picou a mula, irmão. Ele não ficou resistindo nada, não. Mas muitas vezes nós se achamos e se colocamos na nossa capacidade. Não, eu posso, eu consigo. Nada vai me parar, nada vai me levar a pecar, a errar, nada vai. Irmão, é melhor obedecer do que sacrificar. Nós não podemos confiar na nossa capacidade, na nossa inteligência. E sim, se nós queremos ser guiados pelo Espírito Santo, a nossa confiança tem que estar nele. É nele, irmão. É nele. Não é em outro. É no Senhor. Outra coisa, nós não podemos ser pessoas independentes. Se nós queremos ser guiados pelo Espírito Santo, nós precisamos ser pessoas dependentes total dEle. Total. O que é uma dependência? Irmão, não se mover, não tomar as suas próprias decisões, por si próprio. Ser dependentes é igual o Samuel. Samuel tem 9 anos. Eu não vou falar da Sarinha porque ela já tem 14, vou falar do Samuel. Samuel, meu filho, tem 9 anos. Ele não se preocupa, irmão, se vai ter carne, se vai ter arroz, se vai ter feijão, se vai ter roupa, se vai ter luz, se vai ter água. Ele não se preocupa com nada. Porque ele confia que o seu pai vai trazer. E como ele é dependente de mim, eu vou fazer de tudo para trazer para ele. A dependência nos traz segurança. A dependência nos traz uma estabilidade. A dependência não nos traz uma preocupação. Por que você anda aflito? Por que a tua alma anda aflita? Por que você anda preocupado? Por quê? Por quê, irmão? Porque ainda você acha que você pode as coisas. Não anda uma vida dependente dele. Viver uma vida dependente é viver uma vida conforme aquilo que ele estabelece em nossas vidas. Às vezes queremos viver uma vida em liberdade, de um poder de escolhas, de decisões. Às vezes nós queremos viver uma vida livre e poder escolher. Irmão, mas quem é dependente é um escravo da orelha furada. Ser dependente do Senhor é ter uma vida totalmente entregue a Ele. Outra coisa, não ter medo, uma vida
paralisada. Irmãos, quando o Espírito Santo de Deus move, quando o Espírito Santo nos guia, nos direciona, nós não temos uma vida de medos e paralisada. Hoje o que nós encontramos na igreja, muitas pessoas paralisadas, medrosas. O medo gera paralisia. Normalmente, quando você vai atravessar uma rua muito movimentada, se vê um carro, de repente, e vem te freando para cima de você, você paralisa. Tua mente quer que você vá, mas o teu corpo fica parado. O medo nos paralisa. Olha só que diz lá em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, para a gente terminar. Pois o Espírito que Deus nos deu, não nos torna medrosos, pelo contrário, o Espírito nos enche de poder, de amor, e nos torna prudente. Coloca na outra versão, filha, acho que na Almeida, isso, porque Deus não nos tem dado um espírito de covardia, mas de poder, de amor, de moderação. Deus não tem nos dado um espírito covarde. Mas que espírito tem te guiado, irmão? O medo tem nos paralisado. O medo tem nos feito ficar parados. Mas esse ano é um ano que você precisa romper. É um ano que você precisa avançar. É um ano que você precisa viver aquilo que Deus tem. Você precisa decidir que desse ano não passa. Que você precisa viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Você precisa viver aquilo que Deus projetou para a sua vida. Você precisa determinar na sua vida. Você precisa ser ousada, corajosa, para viver aquilo que Deus tem. Porque Ele não tem dado um espírito de covardia, mas Ele tem dado um espírito de ousadia. Ele tem dado um espírito de coragem. Ele tem dado um espírito aonde que você não paralisa, mas que você avança, não somente no mundo físico, mas no mundo espiritual. Talvez tem pessoas que vão no rio, ou na praia. Fiquei sabendo que o labaredo levou um tombo da onda. Marcou, a onda marcou ele. Irmãos, aí tem pessoas que chegam na praia e vão até aonde a água dá nos tornozelos. Quem tem medo de água aí? Pode ser sincero, irmão. Tem gente que vai ter a água dá só nos. Obrigado. Tem gente que eu não vou até onde que dá a água no joelho. Você não tem medo até molhar o pé, rapaz. Tô brincando. Tem gente que dá água no joelho. Não, até ali que eu vou. Eu vou, irmão, até a água que dá aqui, ó. Aí eu paro. Não vou mais. Eu sei que os irmãos estão pensando coisa que não deve. É revelação isso aqui, irmão. Tem uns que falaram que até o balde, irmão, me afoga. Pensa. Tudo bem. Copinho d'água. Rapaz. Então eu vou até onde que a água dá aqui, irmão. Não vou mais. Não é cautela, é medo.
Medo. A pastora Raquel, minha esposa, ela vai a água até aqui, ó, na canela. Meio a meio. Ela não passa disso. Você está entendendo? Mas às vezes no mundo espiritual, no ministério, nós temos medo de avançar. Nós se covardamos. Deus fala, vem mais um pouquinho, nós. Deus fala, vem mais um pouquinho, nós. Deus fala, vem, pode vir. Nós. Pois o Espírito de Deus, o mesmo Espírito que estava na vida de Caleb, quando ele chegou no monte que Deus prometeu para ele, uns tentaram pará-lo. Eu acredito que uns falaram assim, Caleb, você está muito velho, rapaz. Você não vai conseguir subir esse monte. Como que você vai conquistar? Ele olhando bem firme. O Deus que fez a promessa 40 anos atrás. Eu creio. A mesma força que eu tinha 40 anos atrás é a mesma força que eu tenho hoje para conquistar esse mundo. Quer dizer, o mesmo Espírito que quando essa promessa fez para mim, está em minha vida. Era um espírito de coragem, era um espírito de trepidez, era um espírito de ousadia. Não tinha medo de tomar a sua decisão, não tinha medo de fazer a sua escolha, não tinha medo de decidir em cumprir, em realizar, em tomar um novo rumo na sua vida. Hoje nós vivemos e temos presenciado pessoas medrosas, paralisadas. Irmãos, no meu tempo, não muito distante, eu tinha sede e tenho sede ainda, tinha fome e tenho fome ainda, de fazer a vontade de Deus independente. Eu não vou me citar como bom aqui, mas eu quero contar algo que a minha esposa viu. Ela falou para uma pessoa, falou assim, ó, você já viu o Marcos ficar em casa em dia de culto? Você já viu o Marcos participar de uma reunião no outro dia, não ficar em casa por causa do culto? Mas você vê o Marcos sempre na igreja. E a hora que as reuniões terminam, que horas? Meia-noite, 11 horas. Mas você nunca vê o Marco cansado, desanimado na igreja. Minha esposa falou isso para uma pessoa. Por quê? Porque, irmão, o que habita em mim não é espírito de covardia. O que habita em mim é um espírito de coragem e de ousadia. Eu não abro mão do reino de Deus por nada dessa terra. Por nada. Por nada. O que tem guiado a minha vida não é espírito de covarde, de ousadia. Se eu for contar aqui, irmão, não preciso falar, vocês vê. Estou aqui nos cultos. Não é porque eu sou pastor, irmão. Desde o tempo do Adonai. Faz tempo, né, Caquinho? Vivi a minha vida de rotina assim, irmão. Caquinho sabe. Tempo da pastora Dejani. A gente tinha ensaio lá aqui, Tatuquara. A gente pegava ônibus, saía, irmão. Eu jogava bola correndo. Era sábado, eu jogava bola o dia inteiro, irmão. Chegava ali 5 horas, o ensaio era 6:30. Eu tinha que pegar o ônibus, não chegava em casa, subia correndo, jogava ali no ferroviário,
subia aquela rua do Poço ali, correndo, para chegar em casa, tomava um banho, se arrumava, pegava o ônibus e picava a mula para o Tatucara. Ensaiava lá no grupo da Dona Ela. Aí domingo culto. E naquele tempo, irmão, era tempo de campanha todos os dias. Tinha culto na igreja. Todo dia. Todo dia, irmão. A Celina sabe. Todo dia tinha campanha na igreja. Todo dia eu estava lá. Todo dia, irmão. Pode perguntar para a pastora Dejani. Eu era aquele que ajudava ela nos cultos. Segurar o cestinho de oferta, fazer oração. O mesmo Espírito que há 29 anos atrás entrou na minha vida e continua o mesmo. O mesmo. Eu estava falando para o Labareda. Nós precisamos levantar uma geração que não abre mão. Porque daqui a pouco, o missionário César, nós vamos partir. Vocês precisam dar continuidade. Não sejam guiados por vocês mesmos. Sejam cooperadores do Espírito Santo de Deus. Sejam pessoas que sejam movidas pelo Espírito Santo. Sejam pessoas que confiem no Senhor, que Ele seja a tua base. Sejam dependentes do Espírito Santo. Não tenha medo. Não fique parado. Se Ele está te chamando para você ir, vai. Vá para as águas mais fundas. Vai para onde você nunca foi. Decida que ainda você está adiando para decidir. Faça o que você ainda está adiando, que não fez para o reino de Deus. Chegou a hora, chegou o momento. Você precisa tomar a sua decisão. Você precisa tomar o seu posicionamento. Esse ano, irmão, é uma decisão para a vida toda. Se você decidir ser cooperador do Espírito Santo, é para a vida toda. Mas também, se você disser não para Ele, é para a vida toda. Pastor, mas eu vou ter uma oportunidade. O que você me garante que você vai ter outra oportunidade? Três coisas que não voltam mais: oportunidade, flecha lançada e palavras que saem da tua boca. Irmãos, pelo amor que você tem em Deus, você precisa decidir. Você precisa se posicionar. Você precisa deixar o Espírito Santo te guiar. Em nome de Jesus. Eu gostaria que você se colocasse em pé. Eu gostaria de fazer uma oração com você aqui nesta noite. Eu gostaria que você não conversasse com ninguém agora. Fechasse os seus olhos. Colocasse a mão no seu coração. Você precisa fazer uma reflexão. Você precisa decidir algumas coisas aqui nessa noite. Você precisa se posicionar aqui nesta noite. Eu não trouxe uma palavra, o Senhor não trouxe uma palavra para te agradar. Ele trouxe uma palavra para você ser confrontado aqui nesta noite. Não porque Ele quer o teu mal, porque o pai corrige o seu filho porque Ele ama, Ele quer o teu bem.
Ele quer te conduzir pelo Espírito Santo. Ele quer te guiar pelo Espírito Santo. Porque Jesus disse: eu vou ao Pai, mas vou pedir ao Pai que mande o outro, o Consolador, o Auxiliador, aquele que vão te ajudar na caminhada, vai trazer o discernimento, a revelação, que vai te conduzir, que vai te guiar. Mas talvez você tenha resistido à vontade do Espírito Santo. Talvez você tenha resistido ao querer do Espírito Santo. Mas se inconforme nesta noite. Se inconforme com a vida que você está vivendo este ano. E se lance. Se jogue à vontade do Espírito Santo. Meu irmão, decida nesta noite viver o que o Senhor tem. Deixa Ele te conduzir, deixa Ele te guiar. Que nesta noite você possa fazer uma oração: Senhor, eu me rendo ao Senhor, eu me rendo à Tua vontade, eu me rendo ao Teu querer. Cumpra em mim a Tua vontade, o Teu querer. Que nessa noite você decida, que nessa noite você se posiciona no reino de Deus. Voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar. Deixa Ele ministrar no seu coração. O teu nome clamarei. Deixa Ele ministrar no seu coração. E além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Ao teu nome clamarei.
noite. Espírito Santo de Deus, nessa noite, leva eles a tomar as decisões, os posicionamentos que eles precisam tomar diante, Senhor, do teu reino, diante da tua vontade e diante do teu querer. Ser guiado pelo teu Espírito não é apenas de momentos ou de circunstâncias, é uma vida, é uma decisão de vida, é um posicionamento de vida. Que nesta noite, Senhor Deus, o Senhor trouxe esse povo aqui para dizer para cada um deles que eles precisam tomar um posicionamento e uma decisão de ser guiado pelo teu Espírito, ser direcionado pelo teu Espírito, ser conduzido pelo teu Espírito, não pelas suas emoções, não pelas suas vontades, pelos seus querer, pois o querer do homem é levar cada vez mais distante, e cada um deles do Senhor. Que nesta noite, Pai, Espírito Santo de Deus, o Senhor traga na mente e na revelação, no coração deles, as decisões, o posicionamento que eles precisam ter. Senhor, dê força para que eles decidam, dê forças para que eles se posicionem, dê forças e coragem, coloca neles um espírito de coragem, de ousadia, de trepidez, para que eles decidam, para que eles se posicionem, para viver aquilo que o Senhor tem. Pai, que nesta noite venha marcar vidas neste lugar, venha marcar corações neste lugar, em nome de Jesus. E que essa semana seja uma semana de revelação, seja uma semana de discernimento pelo teu Espírito, na mente e no coração deles, em nome de Jesus. Aleluia. Você que pode aplaudir ao Senhor Jesus. Aleluia, Senhor.